Hoje, sexta-feira, 11 de setembro de 2020, e a gente tem uma edição especial do Papo Reto para falar sobre os ataques de 11 de setembro de 2001. Minha convidada é a Daniele Wood, a professora Daniele Wood. Estou esperando que ela apareça aqui para conversar com a gente. Muito bem-vindo, Benpur. Já já a gente começa a transmissão assim que a Daniele Wood entrar aqui conosco. Obrigado, Benpur. A Camila também está por aqui. Oi, Camila. Tudo bem com você? Tanto tempo que eu não te vejo. Estamos aguardando que a Daniele Wood entre para a gente poder começar essa live. Tudo bem, a Daniele já apareceu por aqui. Ei, Hugo. Tudo bem? Oi, Daniele. Boa noite. Oi. E porque o Instagram muda a configuração e a gente enquadra. Maravilha. Ei, Camila. Camila está por aqui. O Arthur também. Tem algumas pessoas que eu conheço. Arthur foi meu aluno. Tenho o maior carinho por ele. Que coisa boa. Bom, muito bem. Obrigado pelo convite novamente, Daniele, para esse papo reto especial. Hoje, 11 de setembro de 2020, 19 anos dos ataques às Torres Gêmeas. Nós somos contemporâneos desse ataque terrorista. E eu resolvi te convidar para conversar sobre isso hoje, que é uma sexta-feira, às 7 da noite aí no Brasil, 7h15, 7h17 agora, que é uma data que a gente precisa refletir sobre ela e pensar sobre o que aconteceu depois. Porque a gente pode falar assim de relações internacionais antes e depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Não é um ataque que é uma novidade no cenário internacional, claro. Ele tem o componente de novidade por ter acontecido no território norte-americano, estadunidense. No entanto, a gente tem inúmeros outros ataques terroristas mundo afora que mataram muito mais gente do que os próprios ataques terroristas de 11 de setembro. No entanto, esse marcou muito a história porque a gente acompanhou ele ao vivo e aconteceu em solo estadunidense. E mudou um pouco o cenário, o tabuleiro das relações internacionais do mundo. Obrigado mais uma vez, Dani, e vamos lá. O que você pode contar para a gente? Onde é que você estava quando aconteceu o ataque, Dani? Eu estava na escola, né? Nossa, eu tô tentando lembrar quantos anos eu tinha. Acho que eu estava com 15. Né? Eu tava na escola e eu lembro sabe, do clima ter ficado escuro na escola na época. Todo mundo ficou super... E a gente tinha uma TV em 2 locais da escola. Então, o interessante é isso, é que ninguém realmente acompanhou o primeiro, né, ao vivo, o primeiro avião. O que a gente acompanhou foi o segundo. Então, eu lembro de estar na escola no segundo, e aí a gente acabou sendo dispensado, eu fui para casa, e em casa eu terminei de assistir a queda, né, quando desmoronou o prédio. Então, eu lembro, né, eu lembro que que ficou um medo, né, a sensação de medo, que a escola me liberou, né, para ir para casa. Então eu acho que ficou, né, que todo mundo, eu acho que a sensação que a gente teve na época é que qualquer país é violável. Se os Estados Unidos teve esse ataque, então qualquer um poderia sofrer essa violação, de certa forma. Foi E mais ou você? menos isso. Eu fazia a 7ª série, eu estava na escola também, e havia uma TV na biblioteca, e eu lembro que eu estava fazendo eu não sei o quê, porque foi mais ou menos entre as 10 e 11 horas da manhã. E eu vi, todo mundo estava comentando, a escola não liberou a gente, mas quando a gente foi para casa e acompanhar os jornais, acompanhamos a queda da segunda torre, e foi uma coisa absurda, porque ninguém esperava aquilo sendo transmitido ao vivo, aquele desespero, todas aquelas imagens.
E o mais curioso, porque isso mudou a nossa vida. Nós, como internacionalistas, nós somos formados em relações internacionais, a gente carregou isso desde 2001, né? Isso no ensino médio, no ensino fundamental, por toda a graduação. E até hoje ainda avaliando e analisando coisas que aconteceram naquele momento. Inclusive, existem vários documentários, para quem tiver curiosidade de ver sobre isso, das medidas que foram tomadas pelo governo estadunidense de fechar o espaço aéreo dos Estados Unidos de uma hora para outra. Foi uma coisa muito, muito absurda o esforço que foi feito para fechar o espaço aéreo, porque ninguém sabia absolutamente nada do que estava acontecendo, aonde ia cair outro avião, o que estava acontecendo. A ordem naquele momento era descer todos os aviões para a terra. Aqui na Europa mesmo, os aviões que saíram tiveram que voltar para a Europa ou descer em outros países ali da região do Caribe. Uma coisa que foi muito complicada. E, claro, isso trouxe mudanças no contexto político internacional muito grande. Muito grande. Inclusive, por que eu pensei que essa data seria interessante de falar sobre ela hoje, 19 anos? Porque, querendo ou não, os ataques de 11 de setembro ajudaram em muito a reeleição do George W. Bush. Concorda comigo, Daniela? Concordo. Né? Assim, eu estava até refletindo um pouco quando você me fez o convite, que a gente poderia conversar, né? E eu quero abrir aqui que até o Trump, para mim, o Bush foi o presidente mais burro que os Estados Unidos teve. Né? Existe toda... Eu não cheguei a assistir o filme do Dick Cheney, né, que o Christian Bale fez, mas existe... Todo mundo fala que ele era a marionete do vice-presidente dele, que quem mandava mesmo tinha um poder, né, era ele. Eu teria que pesquisar um pouco mais. Mas, assim, era fato de que o Bush não era um presidente muito competente. Até o 11 de setembro, ele estava com índice de aprovação extremamente precária, né? Assim, se eu não me engano, era pior do que o índice de rejeição do Trump atualmente. Tanto que o governo dele, assim, estava em crise, né? E aí, depois do ataque de 11 de setembro, ele se consolidou com todo o eleitorado dele dos Estados Unidos, e ele começou a tomar medidas, né, extremamente duras dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, que foram aceitas pela população e pela sociedade internacional. Então, foi exatamente isso que você falou. O ataque, existe um governo do Bush pré-ataque de 11 de setembro e pós-ataque de 11 de setembro, e essa, né, foi a situação. E o impacto que isso teve no mundo inteiro, né? Então, e eu acho interessante, porque eu não gosto do Bush, não é um presidente que me agradou, né, na presidência. Eu acho que as medidas que ele aceitou, que ele empurrou no Congresso, foram medidas extremamente restritivas contra os direitos de liberdade dos estadunidenses, mas ele hoje, né, para vocês terem uma noção, o presidente que eu considerava um dos piores que existe, ele se recusa a conversar com o Trump, que para ele o Trump é né? A evolução que a gente teve na política, de um presidente ruim, George W. Bush, para chegar num nível ainda pior, que é o Donald Trump. Para a gente poder deixar bem claro que o fundo do poço não existe. Sempre a gente pode ir um pouquinho mais, né? Inclusive no que diz respeito à política brasileira. E, claro, aqui fazendo referência também e o nosso respeito aos mais de 130 mil mortos afligidos pela Covid-19 aí no Brasil. Bem, Daniele, dentro Por que a Daniele, eu acho curioso, quero até deixar claro aqui para quem está vendo a gente, muito obrigado por acompanhar, a Daniele fala que não gosta do George W. Bush. Para quem não conhece a Daniele, ela também é estadunidense, ela é brasileira, australiana e estadunidense, então ela tem todo o direito do mundo também de não gostar do George W. Bush, assim como do Donald Trump. E, Daniele, vários mecanismos mudaram no contexto internacional. Vamos falar primeiro dos mecanismos práticos, por exemplo. Todo o trâmite de aeroporto mudou completamente depois do ataque de 11 de setembro. E depois a gente vai falar também aqui da política internacional, mas em termos práticos, hoje quem tem que passar por um aeroporto, a história de líquidos com mais de 100 ml, não poder levar água, não poder levar uma série de coisas dentro da sua bolsa de mão no avião,
é advindo de tudo aquilo que aconteceu, essa regulamentação internacional aconteceu depois dos ataques de 11 de setembro. E é uma coisa muito curiosa porque mudou o regime internacional da aviação civil e da aviação militar. Mas com relação à política internacional, no seu olhar, Daniela, o que mais marcou depois do 11 de setembro? Do 11 de setembro? Eu acho que eu venho falando muito sobre, né, o desmantelamento da ordem internacional no qual nós nos encontramos, né? E para mim, o que mais me marcou, né, no pós-11 de setembro foi o ataque, eu vou chamar de ataque, que o Bush fez com o sistema da ONU, né, com o Conselho de Segurança da ONU. Para mim, aquilo ali, porque hoje, né, a gente vem discutindo muito sobre essa mudança, né, no poder do sistema internacional, se a China não vai se tornar a grande potência, se os Estados Unidos vai cair mesmo ou não. Então, a gente essa é a discussão. Mas o interessante, né, que eu acho que todo mundo fica com medo da China. Eu acho impressionante ouvir as pessoas falarem com tanto medo da China e as pessoas não entenderem, desculpa, eu só vou entrar nisso aqui rapidinho, Hugo, que para a China, a ordem que existe é melhor do que uma ordem em que todo mundo se torne comunista, porque senão quem vai comprar dela? Né? Então, isso me deixa um pouco, assim, a falta de capacidade da pessoa de entender. Mas a verdade é que quem começou a desmantelar a ONU, na minha opinião, foi a política externa que o Bush tomou para dar conta do 11 de setembro, né? Porque começou eles conseguiram, né, invadir alguns países, o Afeganistão e etc., mas quando chegou no Iraque, o Conselho de Segurança não liberou, né? Eles não conseguiram aprovação. E mesmo assim, que eu acho que o pior não é só que eles infringiram, né, a resolução do Conselho de Segurança, mas eles fizeram isso com o apoio de outros estados. Né? Eles fizeram uma coalizão de estados para invadir o Iraque, para depois descobrir que o Iraque não tinha bomba atômica, não tinha armamento nuclear. E todo mundo vinha falando, olha, o Iraque não tem capacidade de ter armamento nuclear. Isso aí é uma suposição irreal do governo dos Estados Unidos. Mas, né, foram lá, descobriram a cagada toda, desculpa o palavrão, e aí, né, gente, para mim, esse momento é um momento crucial, porque aí quando você vem e critica a Rússia por anexar a Crimeia, qual que é a legitimidade que você tem de criticar a Rússia por anexar a Crimeia se os Estados Unidos invadiu o Iraque sem autorização da ONU? Né? Aí você começa, todas as coisas que vão acontecendo, os Estados Unidos legitimou tudo isso porque ele mesmo questionou a ordem que ele criou, né? Então, eu acho esse o pior efeito do 11 de setembro para o mundo. Além disso, vale a pena lembrar também que até o 11 de setembro de 2001, nós tínhamos um crescimento da ideia do multilateralismo, das relações internacionais pautadas na globalização, e a partir dessa criação do inimigo externo comum, dessa volta da ideia, na verdade a volta, não é nem a criação, a volta da ideia do inimigo externo comum que foi necessário para os Estados Unidos, para o governo de George W. Bush, eu acho que a gente pode também falar do início dessa polarização que a gente está experimentando hoje em dia. Ali está o germe daquilo que é esse tomar lá da cá, esse nós contra eles tão forte. Não é que não existia antes nas relações internacionais, sempre existiu, mas antes ele estava muito mais apagado, muito mais arrefecido, e com o 11 de setembro de 2001, essa necessidade de buscar o bem contra o mal, o nós contra eles, fez com que as relações internacionais também tomassem um pouco esse rumo dentro da relação entre os países. Querendo ou não, esse desmantelamento do sistema das Nações Unidas e do descrédito que foi dado às agências internacionais por parte do governo estadunidense acabou por levar a esse tomar lá da cá que a gente está vivendo hoje, e essa coisa e esse medo, inclusive, do que você está falando sobre a China. Lembrando que a China se declara um governo comunista, mas ela tem uma economia de mercado.
As pessoas não podem confundir o que é um governo comunista, uma economia comunista, com um governo comunista com uma economia de mercado. Sinceramente, esse medo da China, ele pode ser um medo razoável em algum momento, mas eu tenho certeza que nós não estaríamos conversando aqui agora sem as coisas que a China fabricou para facilitar a infraestrutura de comunicação e internet. O telefone que eu uso, boa parte dele vem de peças da China. E eu acredito da Daniela também, assim como enfim, muitas coisas, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque a China ela joga um papel muito importante no cenário internacional. Voltando ao 11 de setembro, outro ponto importante, o porquê dessa nossa conversa aqui dos 19 anos, é criar história, criar memória, porque, querendo ou não, os nossos alunos de hoje que estão entrando na universidade, que estão começando a cursar relações internacionais ou qualquer outro curso, simplesmente não lembram, não se recordam disso, já é um ponto da história. E assim como outros pontos da história, a gente precisa sempre estar lembrando e relembrando para não repeti-los. Porque, querendo ou não, é uma tragédia absurda que aconteceu ali por uma série de fundamentalismos de uma parte quanto de outra. Nesse caso, claro, o fundamentalismo religioso valeu muito mais, mas ele tem um fundo político também. Daniel, você acha que a gente está passando por uma onda de novos fundamentalismos? Enquanto você responde, eu vou ver o que as pessoas estão escrevendo para a gente aqui. Vinícius acabou de escrever. Hugo, na realidade, fundamentalismo é mais a sua praia, né? A sua área de estudo é o Oriente Médio. O que eu... É porque eu acho, né, que a minha preocupação hoje, né, com o fundamentalismo hoje, é um fundamentalismo cristão. Né? Eu acho que porque eu estou no Brasil, esse é um fundamentalismo que me assusta mais do que o fundamentalismo muçulmano. Né? Mas a gente vê hoje um crescente de fundamentalismo religioso, né? Eu não quero que nós restringimos isso apenas aos muçulmanos, né? Porque eu acho isso injusto com o mundo, porque a gente vê, a gente está acompanhando aqui no Brasil o fundamentalismo extremamente cristão. A mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos. E aí, se vocês forem em alguns lugares do mundo, né, por exemplo, a Índia está passando por um período de fundamentalismo hindu. Então, o que eu vejo hoje é essa crescente onda de fundamentalismo religioso de todas as religiões. Né? Isso aí é uma coisa que me assusta. Eu não sei até que ponto tem a relação com o 11 de setembro ou não. Agora, com o específico do 11 de setembro, que eu acho interessante, Hugo, dar uma olhada, né, porque foi uma organização, né, a Al-Qaeda, para quem não lembra, foi a responsável pelo ataque de 11 de setembro, né, foi o Osama Bin Laden, foi o que dizem que foi que planejou o ataque, e eles são sunitas, né? Era uma organização sunita, porque dentro do Oriente Médio, né, a gente tem o xiita, o sunita, os curdos, existem vários tipos de etnias ali dentro, né? O Hugo pode até explicar isso um pouco melhor, não vou entrar em detalhes de cada um deles. Mas o importante a Al-Qaeda é sunita. E a base da Al-Qaeda, né, que dá a característica de fundamentalismo religioso da Al-Qaeda, é o wahabismo. E o que ninguém nunca, né, o que eu acho que a população internacional, né, o mundo precisa começar a olhar, é que o wahabismo, a base dele é lá na Arábia Saudita. Né? Então, e hoje, né, os Estados Unidos está amiguinho da Arábia Saudita. O país da onde surgiu, e existem, né, várias ligações de que tinha dinheiro vindo desses, né, indo parar nos grupos terroristas da Arábia Saudita, e mesmo assim a gente está acompanhando, né, esse crescimento das relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. E isso é extremamente incoerente, né? Eu acho que até cabe para a gente conversar aqui, Hugo, até que ponto, né, porque existem várias teorias, né, de conspiração com relação ao ataque do 11 de setembro, né? É uma coisa que eu acho que a gente poderia discutir depois. Mas, sim,
é preocupante e é pouco falado, né, sobre esse ponto, né, existe, né, existem provas de que em algum momento da vida do Osama Bin Laden ele teve alguma ligação com a CIA, né, então é um caso complicadíssimo, porque do mesmo jeito que esqueci o nome dele, Saddam Hussein foi de uma certa forma paramentado pelos Estados Unidos, o Osama Bin Laden também foi, né? Então, O que eu queria te perguntar, Daniele, é o seguinte: você acha que após os ataques de 11 de setembro, os ataques terroristas ficaram mais populares? As pessoas tomaram os ataques terroristas como algo que acontece dentro do ambiente internacional por conta da transmissão ao vivo desse ataque? Porque depois dos ataques de 11 de setembro, nós tivemos ataques na França, em Barcelona, em Londres, em Paris, na França, claro, em Madrid. E, bom, eu estou falando dos ataques aqui na Europa, né? Fora os ataques que acontecem no Oriente Médio, na Ásia e os ataques na África. Você acha que, no final das contas, as pessoas se acostumaram com os ataques terroristas? eu acho, Hugo, que as pessoas já estavam acostumadas com os ataques terroristas. Assim, vamos ser bem sinceros. Porque o 11 de setembro só foi o ataque que causou um grande número de mortes nos Estados Unidos, né? Então, deu visibilidade, né? Primeiro que foi um ataque em território estadunidense, que é uma coisa complicadíssima, né, gente? Se você tentar estudar a história dos Estados Unidos, esse foi o segundo, né, ataque que teve essa dimensão toda no solo dos Estados Unidos. O primeiro sendo Pearl Harbor, né? Aí, lógico, que teve alguns outros ataques menores, né? Mas a dimensão que foi o 11 de setembro, né? Mais de 3 mil mortes, foi impressionante. Só que, assim, o que eu acho é que o mundo já estava anestesiado com ataques terroristas, porque eles já vinham acontecendo diariamente, né? Era rotina no Oriente Médio, né? Em algumas regiões ali em volta. O que assustou o 11 de setembro é que ele aconteceu no Ocidente, mas como já existia, né? Que a gente pode falar dessa notícia de medo, né? No noticiário internacional, a gente já via muito isso. Eu lembro, né? Não sei se você lembra disso, mas eu lembro muito já de ter visto vários que meu pai assiste CNN 24 horas por dia. Então eu via, né? Que ataques terroristas eram comuns. Eu acho que você sabe disso. Eu estive presente perto, né, eu acho que eram 2 ou 3 quadras de um ataque terrorista na Índia. Né? Quando eu morava lá em Mumbai, houve uma explosão no centro, né, eu acho que era um mercado, não lembro. Foi um ataque muito feio, morreu muita gente. E eu fiquei totalmente isolada da minha mãe e do meu pai, porque eu estava na escola, eles estavam em casa, em 2 locais totalmente diferentes. Então eu lembro, né? Eu não estava num lugar que teve um ataque, mas eu lembro do medo que todo mundo sentia com isso. Então, o terrorismo já existia, né? Ele já estava sendo noticiado, as mortes já existiam, o homem-bomba, que parece que virou uma coisa nova depois do 11 de setembro, todo mundo já sabia que isso existia. Né? A questão foi que o que eu achei assim, a grande mudança, né, do pós-11 de setembro é que o ataque começou a acontecer em solo de países industrializados, então em solo ocidental. Né? Então eles pararam de querer só atacar em solo, né? Então passou a ser mais ocidental. Mas para mim, né, eu acho que a gente já estava um pouco anestesiado. Né? Por exemplo, eu lembro de todos esses atentados que você falou, mas eu não acho que nenhum surtiu, né, o que o 11 de setembro fez todo mundo sentir, né, que foi o medo, né, que o 11 de setembro fez todo mundo sentir. Eu lembro, né, de todo mundo estar com medo, né, todo mundo achando que os Estados Unidos ia acabar, ou uma coisa assim, porque foi muito, né, televisionado. Eu acho que essa é a questão. Ele foi emblemático. Olha, eu estava aqui em Sevilha em agosto de 2017, agosto ou outubro, agora eu não me lembro muito bem, que foi o ataque nas Ramblas de Barcelona, foi muito televisado também, foi um ataque muito feio que aconteceu ali, e a repercussão não foi tão grande como foi a surpresa do ataque do 11 de setembro.
né? Porque, querendo ou não, sobretudo para nós brasileiros que estávamos acompanhando daí, que as notícias internacionais, a gente já conversou em outro papo reto aqui, que as notícias internacionais estão sempre tão longe, são coisas tão longínquas. O ataque de 11 de setembro, ele pareceu uma coisa muito da vizinhança, muito próxima da nossa realidade. Apesar de estar longe, de estar nos Estados Unidos, mas ele parecia uma coisa muito próxima e que em algum momento poderia chegar até a gente. E olha que o Brasil tem todo o seu histórico de pacífico, etc., etc., mas esse medo pairava na população. Daniele, você acha que a política do Donald Trump de nós contra eles, do bem contra o mal, ela também se baseia ainda naquilo que foi o 11 de setembro? Ah, com certeza. Mas eu acho que ele está mudando um pouquinho, né? O 11 de setembro, eu quero só abrir um parênteses aqui, que eu acho também que é interessante a gente parar para olhar que os Estados Unidos é a sociedade do espetáculo, né? Então, eles criam espetáculo até da tragédia, né? Então, a forma como a Europa lida com o ataque terrorismo, eu acho que é muito diferente da forma como os Estados Unidos lidou com os seus ataques que aconteceram em solo americano, né? Então, em solo estadunidense. Então, eu acho que essa isso eu acho também que gera muito mais comoção do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos, né? Geram muito mais medo, porque eles estão fazendo aquilo ali virar muito mais espetáculo, né? Então, eu só queria falar isso. Com relação eu contra eles, Hugo, eu não acredito que isso seja algo que foi do governo Bush, né? Ele fomentou isso, né? Quando ele foi criar, né, o eixo do mal, né? Olha o nome do negócio, parece até que a gente está assistindo um filme de terror. O eixo do mal, né? Eu acho que ele criou, né, o outro, mas a política externa dos Estados Unidos sempre foi o inimigo é o outro, né? A gente tem que combater o outro. Isso foi muito importante para criar os Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos são hoje foi muito em decorrência de ter inimigos pelo mundo para poder falar, olha, é que, né, começou com os britânicos, aí foi com a Europa inteira, a Europa não pode meter o dedo aqui, aí foi aí vai com os mexicanos, e vai indo, né, a Espanha, então eles vão criando, né, inimigos para conseguir consolidar a própria nacionalidade, né, a própria nação. A coesão nacional, a coesão interna é baseada no medo externo comum, né? Isso. Então, então assim, o Bush só deu levantou isso, né? Fomentou isso com o eixo do mal, e o Trump agora vem tentando. Eu acho que o Bush foi mais. Ele teve resultados melhores por conta do ataque de 11 de setembro. Então, ele realmente criou o mal, né? O inimigo, né? Que é o muçulmano, né? Que é aquela pessoa, né, que representa o fanatismo do islamismo, que é o que está do Oriente Médio. Ele conseguiu fazer isso com um pouco mais consolidou isso melhor. O Trump... Você acha que ele reviveu aquela ideia, substituindo claramente o inimigo comunista que existia na Guerra Fria pelo inimigo muçulmano durante os anos 2000, e agora o Trump volta com o inimigo comunista? Você acha que ele está fazendo esse movimento de vai e vem? Eu acho que o coitado do Trump, né? Assim, ele está tentando criar o inimigo comunista porque ele foi falhando nos outros inimigos, né? Convenhamos. Porque primeiro, o primeiro inimigo dele era os imigrantes, né? Aí ele sofreu questão de revés, né? Aí ele tentou fazer o inimigo ser o chinês, sofreu mais revés. Aí ele também tentou fazer o inimigo ser muçulmano, sofreu mais revés de novo. E aí depois ele agora, né, tá falando do inimigo comunista, que de todos é o mais incoerente, porque eu tô procurando um comunista ainda. Assim, se você conseguir me apontar um, eu quero muito conhecer e conversar com esse comunista. Se você conhecer algum comunista, por favor, fala pra gente, que a gente convida ele para conversar os três aqui
numa live, porque é realmente uma espécie, se não é em extinção, já está extinta. Não existem comunistas. Ou se existem, assim, comunistas no governo, digo, não existem governos comunistas, não existe um governo comunista que esteja funcionando no mundo. E esse inimigo comunista que é vendido tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ele não existe, sinceramente. Aí é isso que eu acho, mas é porque o 11 de setembro teve isso, né? Ele uniu os Estados Unidos. Isso é muito importante falar. O estadunidense, ele se uniu para conseguir enfrentar aquilo ali de uma forma, né, que ele não vinha conseguindo fazer há muito tempo e que desde então não existe mais, né? Então eles deixaram de lado todas as questões porque o inimigo não era lá dentro, o inimigo era fora, né? Agora o inimigo está lá dentro. Isso que está interessante acompanhar nos Estados Unidos, né? O inimigo não é externo dos Estados Unidos, o inimigo está lá dentro. Daniele, foram mais ou menos 3 mil mortos nos atentados, claro, é um atentado muito triste. Foi todo mundo pego de surpresa, né? Não houve muito tempo para reação, as pessoas morreram porque estavam no World Trade Center. Mas o Brasil hoje tem 130 mil mortos e as pessoas estão anestesiadas. Qual que é a diferença aí? Eu acho que eu lembro, né? Eu imagino que você também lembra, né? Eu vi pessoas caindo dos prédios. Uma cena que me marcou muito foi quando eles deram um close no terraço, né, de das torres gêmeas, e aquele tanto de gente ali, e não tinha como chegar, né? Então, assim, e aí na hora que a gente viu caindo, nós vimos a gente conseguiu ver rostos de algumas pessoas que estavam lá, que a gente sabe que caiu e morreu. Né? Eu acho que isso foi o grande impacto, né? Que foram 3 mil pessoas de uma vez só e que a gente viu. Eu acho que o grande problema do Covid é que ele não tem rosto, ele não tem imagem, né? A gente não está mostrando, né? Eu acho que essa é a anestesia, né? O número, ele não foi de uma vez só, ele foi gradativamente aumentando. Então, eu acho que eu pelo menos acredito que seja isso. Não sei se você vai concordar comigo. Não, eu concordo contigo. É uma comparação um pouco esdrúxula, porque a gente está falando de uma pandemia, de um ataque terrorista, mas a gente está falando de morte. E quando a gente não consegue colocar rosto na morte, a gente não sofre ela tanto quanto é o caso dos ataques terroristas, porque os nomes foram divulgados, os rostos foram divulgados, a gente acompanhou ao vivo. E eu acho que é isso que mais chama atenção nesses 19 anos de história pós-ataques, é que a gente acompanhou ao vivo. Os ataques terroristas, esses que você contou para a gente de Mumbai, os ataques que aconteceram aqui na Europa, são ataques que eles aconteceram e depois eles foram noticiados. O 11 de setembro não, foi ao vivo, em real time, né? Todo mundo ali para ver o que ia acontecer com aquelas torres. E tudo isso mudou, inclusive, o nosso imaginário pessoal, porque os filmes que foram rodados em Nova York, destruindo Nova York milhões de vezes, tinham as Torres Gêmeas como cenário. E depois eles tiveram que se adaptar para sumir com as Torres Gêmeas. É uma coisa que mexeu muito, porque o imaginário de todo o Ocidente, no que diz respeito ao cinema, também passava por Nova York. E ele teve que mudar. Ou seja, o 11 de setembro ele marcou uma geração, essa geração que acompanhou e essa geração que veio depois, por essas transformações. As transformações no campo da política internacional, dessa mudança no eixo da política internacional dos Estados Unidos, que já vinha mudando um pouco com George W. Bush, mas ele aproveitou o ensejo do 11 de setembro para engajar ainda mais essa mudança cultural, né, a cultura do medo ficou muito mais presente na vida do ocidental, algo que, e aqui que me perdoem sociólogos e cientistas políticos de usar o ocidental e o oriental de forma tão genérica, mas que o ocidental não estava acostumado a viver esse terror na rua com tanta frequência e com tanta presença até os atentados de 11 de setembro. Né? Para quem já foi em Londres, sabe que o metrô de Londres não tem lixeiras. Não existem lixeiras no metrô de Londres por conta de atentados terroristas.
E isso é uma coisa que, para as pessoas que vivem no Oriente Médio, no norte da África, em algumas regiões da Ásia, é quase que natural viver esse sofrimento que é poder ter um ataque terrorista. Mas a Europa, os Estados Unidos, o Ocidente em geral, não tinha tanto medo. E o 11 de setembro marcou essa linha temporal da mudança também. Além dessa mudança cultural de ter que mexer com o imaginário das pessoas, de criar novamente esse inimigo comum das lutas e tudo mais. Você que é uma cinéfila potente, Daniele, Isso. você viu alguma mudança no campo cultural também com relação ao 11 de setembro? Com certeza, né? Mas eu acho que ele já vinha mudando, né? Se você for pegar os filmes do início da década do início da década de 2000 e o final da década de 90, o inimigo é o muçulmano, né? Você vê muito isso como característica. O inimigo é o muçulmano, né? Eu acho interessante que de 2010 para cá não é só, lógico que existe um inimigo muçulmano, né? Mas existem outros inimigos também. Então, mas a gente, né? Eu não estou conseguindo lembrar. O Homem de Ferro, né? Eu não sei se, assim, eu não sei se vocês conhecem a origem do Homem de Ferro na HQ, né? Mas o Vinícius aqui, que está aqui, que é também, né? Gosta muito disso, ele sabe. A origem do Homem de Ferro na HQ foi na Guerra do Vietnã. Então, quando eles foram fazer o filme, agora, né, nos anos 2000, no século XXI, eles tiveram que readaptar. E onde que o Homem de Ferro surge? No Oriente Médio, né, no ataque no Oriente Médio. Então, isso aí já mostra, né, é interessante pegar uma coisa que é bem da cultura pop para mostrar para vocês como o inimigo muda. Né, que quando o Homem de Ferro surgiu, o inimigo era o Vietnã, né, o Vietcongas, que eles chamavam, né? E e era um comunista. Então, agora, quando foi ter que adaptar para o cinema, teve que mudar o inimigo, porque o inimigo é outro. Então, eu acho que isso aconteceu. Né? A gente consegue perceber isso no cinema, sim. E eu não sei, Hugo, se internacionalizou, né? Eu acho muito triste isso, porque uma coisa que o 11 de setembro também fez foi aumentar a xenofobia com o árabe, com o muçulmano, né? O medo, a gente vê muçulmano na rua. Eu não sei como é que você está aí no momento, mas eu lembro que eu fui para a Bélgica logo após o atentado que teve na Bélgica, né? Foi um dos países que sofreu um atentado terrorista de fanatismo religioso muçulmano. E eu fiquei com medo, né, de muçulmanos, porque eles estavam transmitindo isso pra gente. E isso é muito triste, porque né, eu falo um pouco da minha história um pouquinho, eu vivi na Indonésia, que é o país com a maior população muçulmana do mundo. E nunca, né, o Vinícius falou que teve atentado em Bali, né, na Indonésia, mas eu já não morava lá. Quando eu morava lá, a minha relação com os muçulmanos era totalmente tranquila, nunca tive problema, né, muito respeitosos, a Indonésia eu achava muito acolhedora, né, então é triste, porque a gente concentra, né, por conta de alguns maus exemplos, a gente faz essa discriminação com o todo. E isso foi uma consequência muito ruim no 11 de setembro, né? Tem que tomar muito cuidado, porque o fundamentalismo ele tem nome, endereço, telefone, ele é muito específico, ele tem um ponto muito claro dentro de qualquer espectro religioso, seja de origem muçulmana, cristã ou qualquer outra linha religiosa, filosófica, ideológica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. De fato, o 11 de setembro de 2001 simplesmente generalizou totalmente. Qualquer muçulmano, qualquer árabe era dado como um potencial terrorista e, inclusive, as forças de segurança, as políticas de fronteira ficaram muito mais acirradas para esses países. Existem vários estudos que mostram isso, que demonstram isso, que houve uma mudança dos padrões, inclusive de vigilância em aeroportos, com qualquer pessoa que tivesse um aspecto de árabe, né? Com barba, com cabelo preto, com uma pele mais escura, essa pessoa já era tratada como um potencial suspeito em aeroportos. E a gente não pode cair nessa falácia, porque
o fundamentalismo ele é uma raiz ruim, ele é uma erva ruim que está dentro de todas as religiões. E hoje a gente está vendo isso também dentro do próprio Brasil, com o fundamentalismo cristão neopentecostal que está surgindo no Brasil. A gente tem que tomar muito cuidado com esses fundamentalismos e com não generalizar o que acontece dentro dessas religiões. Existem muitas pessoas boas, existem inúmeras obras sociais que ajudam muitas as pessoas, mas que também tem esse pontinho ruim aí, que é o fundamentalista que se usa da religião e da fé para atacar o próximo. O islamismo não é uma religião de ataque, majoritariamente não é uma religião de ataque, não tem por política isso, não é assim que funciona. Inclusive, inúmeras entidades muçulmanas, mundo afora, condenaram os ataques e condenam qualquer tipo de ataque perpetrado no mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, Daniela, eu vou passar para a última pergunta, que o nosso tempo já está quase acabando. O que você acha que a gente pode esperar do futuro? Um futuro com mais ataques terroristas ou com mais tranquilidade no sistema internacional? Hugo, essa é uma pergunta bem difícil, hein? Eu quero só falar aqui que você estava falando, né? Uma coisa bem interessante, gente, eu não sei se vocês sabem disso ou não, mas se você ter visitado um país muçulmano, pode ser um motivo para você não conseguir visto para os Estados Unidos, né? O tanto que extrapola os limites, né, do preconceito, né? O que eu acho, Hugo, para o futuro, na realidade é porque, assim, para mim, eu acho que, pelo menos eu estou acompanhando já tem algum tempo, né? Eles conseguiram desmantelar a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né? O ISIS. Então, e vamos ser sinceros, isso não foi feito pelos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos teve sua participação, mas não podemos negar a participação de outros estados, em especial, nesse caso, a Rússia. Então, a gente está acompanhando, né, o que a gente vê muito hoje, né, a característica que foi os atentados, né, que foi o atentado de 11 de setembro, o atentado que teve em Madrid, é que eles foram muito mais organizados. Então, o sistema internacional conseguiu fazer frente a essa organização do terrorismo. Só que, o que o terrorismo fez? Ele começou a trabalhar com os Lone Rangers, né, com aquelas pessoas que estão sozinhas criando, fazendo os ataques terroristas. Então, por isso que a dimensão... de lobo solitário, né? Isso. A dimensão, porque o lobo solitário é só é muito menor, né? Ele é mais difícil de pegar, mas ele também não faz o estrago que uma organização tão estruturada quanto foi o ataque de 11 de setembro, que assim, a estruturação daquele plano foi assim, né, foi orquestrado de uma forma que foi até assim, maravilhosa. Assim, se a gente tirar o que foi de ruim, a organização que eles tiveram, a capacidade que tiveram de organizar tudo e fazer e colocar em prática, de certa forma, de ser respeitado, né? Então, isso eu acho, né, o sistema internacional conseguiu fazer frente a essas organizações e esses ataques, né? O próprio ISIS, né, nunca conseguiu fazer um ataque da dimensão da Al-Qaeda, porque ele sempre trabalhou com os lobos solitários, né? Então, eu acho que essa é uma característica importante. Eu acho que, porque pouco se fala sobre isso, mas até o atentado de 11 de setembro, os ataques terroristas praticados em solo estadunidense eram de estadunidenses, né? Inclusive, o primeiro atentado às Torres Gêmeas foi praticado por um extremista dos Estados Unidos, extremista branco, né? Então, para mim, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho, né, no que vai acontecer daqui para frente internamente nos países, né? Isso inclui o Brasil, porque se você vê fanatismos que estão crescendo dentro dos países, a possibilidade de ataques terroristas acontecerem por praticantes fanáticos nacionais é muito grande. Então, esse tipo de terrorismo que eu acho que a gente pode ser que venha a crescer, né? É algo que a gente vai ter que ficar de olho, né? E vamos ver como vai se desenrolar isso aí.
Esperemos que a sociedade evolua a ponto de a gente ter isso, o mínimo possível, já que a violência é uma coisa praticamente impossível de se erradicar, mas a gente tem o mínimo possível. Muito bem, nosso horário já Hugo, acabou. desculpa, eu só queria comentar uma coisa do Vinícius, né? Sim, claro, claro. Que eu é que ele perguntou aqui, né? Primeiro, Vinícius, eu quero fazer uma correção, porque eu acho que você está perguntando sobre a população. Acho que se você é um internacionalista, usar o termo americano, né? Porque a gente está se referindo a americano, que é todo mundo que está no continente americano, a gente está se referindo a quem está nos Estados Unidos. Eu acredito que essa pergunta é a população estadunidense, né? Mas eu penso a teoria de conspiração. Não, Vinícius, a gente está falando de sociedade do espetáculo. Parte do espetáculo é a conspiração. Ok? Então, eu acho que não foi... O 11 de setembro não aumentou o espetáculo, né, as conspirações. Agora, no meu ponto de vista, isso que eu até estava falando com você, Hugo, você pode até falar para mim o que você acha ou não, porque existe uma teoria de que quem praticou o atentado de 11 de setembro, na realidade, foi o governo dos Estados Unidos. Né? Essa é uma das grandes conspirações. Inclusive, tentaram fazer vários filmes para tentar mostrar isso aí, para tentar comprovar isso. Eu acho que o atentado de 11 de setembro, a morte do Kennedy e o Pearl Harbor, que são três grandes eventos que a conspiração, né, ronda até hoje, eu particularmente não acredito que tenham sido orquestrados pelo próprio Estados Unidos. Mas eu acredito que eles tinham muito mais capacidade de ter evitado esses atentados, esses acontecimentos, esses eventos, mas eles decidiram tomar um passo atrás e deixar acontecer. Sabe? Esse é o meu ponto de vista. Não sei se o Hugo vai concordar ou não comigo. Eu concordo contigo, Daniele. E nós, como internacionalistas, a gente tem que tentar ao máximo não ser conspiracionistas. E a gente tenta trabalhar sempre com as versões oficiais. Porque se a gente começa a desacreditar todas as versões oficiais, a gente simplesmente pode deixar de comentar qualquer assunto, porque tudo vai virar pós-verdade e tudo vai ser passível de uma especulação completamente conspiracionista. E eu acredito que, no caso do 11 de setembro, ainda que possamos falar de uma realidade anterior que levou à criação da Al-Qaeda, que levou à criação do ISIS, que levou a uma série de fatores serem de raiz dos Estados Unidos, por conta da política estadunidense. A participação do governo não é uma participação direta e uma participação direta nesse ponto. Eu acredito que a gente não pode chegar nesse nível de certeza, porque senão seria uma conspiranoica, seria uma conspiração paranoica absurda, né? Tipo muito a vacina bem. Está com um chip, né? Sim, a vacina que está com chip, é o 5G que transmite o coronavírus, é uma série de conspirações paranoicas que não levam ninguém a lugar nenhum. E eu acho que isso não soma nada para ninguém. Muito bem. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Muito obrigado a todo mundo Muito obrigado e muito obrigada. Vamos ver aqui, tem uma pergunta do João Paulo. Eu estou tentando terminar, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Vocês têm 10 minutos, eu acho. Vamos lá. O João Paulo está perguntando: quando ocorreu o 11 de setembro, as pessoas compararam com o início do declínio do Império Romano. Houve quem dissesse que ali começaria o declínio do Império Americano. E aí, abalou? O que você acha, Daniele? O João Paulo, a minha perspectiva com relação ao declínio dos Estados Unidos é que ele é um declínio interno, né? Eu acho que a sociedade americana que está muito mais a sociedade estadunidense, ela tem o declínio interno dele vai ser muito mais responsável pelo declínio dos Estados Unidos. Inclusive, nós, olhando, porque a gente está acompanhando, né? Isso é de novo, né? A gente está acompanhando instantaneamente as manifestações, as mortes, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente, né? E não é de agora. Então, eu acho que o declínio dos Estados Unidos, ele vai acontecer dentro dos Estados Unidos. E aí, por conta disso, aí ele abre espaço para que haja um declínio que seria o declínio interno é o declínio absoluto,
né? Que é ele com o poder dele. Aí, quando o declínio absoluto começa a ser estruturado, quem estuda isso é o Joseph Nye, tá? Quando o declínio absoluto começa a entrar em prática, aí o declínio relativo a outros estados vai acontecer, né? Então, aí você possibilita que a China seja uma maior consolidação internacional, que a Rússia comece a ter um maior papel internacional, né? Que a França e a Alemanha, a União Europeia também. Então, é isso que acontece. Para mim, né, é muito mais uma questão interna. Inclusive, o 11 de setembro possibilitou isso. Porque a gente não comentou aqui, mas as leis que foram elaboradas e passadas no Congresso dos Estados Unidos pós 11 de setembro são leis extremamente inconstitucionais e contra os valores da Constituição dos Estados Unidos, se você for parar para olhar e estudar. Porque são leis que restringem movimentação, que restringem liberdades individuais, que restringem, né, que possibilitou que os policiais pudessem invadir casas sem ter necessariamente um warrant, um mandado de busca, né, e apreensão. Então, tudo isso isso é declínio absoluto. Né? Isso é os Estados Unidos quebrando a sua base estrutural, né, que é a sua Constituição, e aí a gente vai vendo porque aí você começa a agredir árabes, mas não é só de árabes que você vai agredir, você vai começar a agredir outras etnias. E essas etnias já estão cansadas, as minorias estão começando a ficar cansadas, então elas estão revidando. E aí as minorias revidam, e aí a gente vê o Trump fortalecendo o armamento de brancos. Então, eu acho que é muito mais isso. É muito mais a gente olhar os Estados Unidos por dentro do que como foi o Império Romano, né, que teve a invasão dos bárbaros. Eu acho que essa invasão não vai acontecer. Engraçado, João Paulo, se você que gosta de HQ, eu lembro muito, né, na minha memória, né, da cultura pop, de ver isso no V de Vingança, né, do V de Vingança falar da guerra civil que estava acontecendo nos Estados Unidos. E eu lembro que isso me marcou. E eu comecei a pensar sobre isso quando eu li V de Vingança. João Paulo, obrigado pela pergunta. Eu acho que daqui uns 60 anos a gente pode avaliar se o 11 de setembro foi o início ou não do declínio do Império Estadunidense. E até lá seria um erro por parte de qualquer um de nós aqui afirmar que o declínio começou ali, porque a franja temporal que a gente tem, essa lacuna temporal que a gente tem é muito pequena para falar ainda do declínio de um poder tão grande quanto os Estados Unidos. Ou seja, a história vai contar para a gente. Eu não sei se a gente vai estar aqui para contar essa história, mas a história vai contar para a gente. Muito bem, agora sim. Daniele, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado mais uma vez por atender esse convite para falar aqui desse especial do 11 de setembro. A gente acabou tocando em vários assuntos, falou de cultura, falou de morte, falou de Covid, falou de Donald Trump, falou de uma série de coisas e foi super prazeroso. Eu agradeço também a todas as pessoas que acompanharam a gente aqui nesse papo reto hoje. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos e a qualquer dia a gente volta para comentar mais assuntos. Daniele, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês todos. Cuidem-se bastante. Diga, Daniele. Muito obrigada pelo convite. É muito bom fazer isso com você, que você é meu amigo, que eu tenho tanta saudade, que está tão longe de mim. Esse é um jeitinho de ficar um pouquinho próximo, né, de a gente conversar um pouquinho. Eu quero agradecer com carinho aqui o Vinícius, o João Paulo e a Aline e o Arthur, né, que o Arthur também começou e terminou aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que teve paciência de ouvir um pouquinho, né, e obrigada por me convidar, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado. Eu não vou nominar as pessoas que estão aqui, mas muitíssimo obrigado de coração a vocês, tá bom? Um beijo grande, cuidem-se. Bom fim de semana. Tchau, tchau.